Olá pessoal, tudo bem? Vamos continuar nossa resolução de questão. Para se chegar ao valor de uma unidade, um determinado número natural passou pelas seguintes operações. Subtrai-se 10 unidades desse número, adicionou-se 24 unidades ao resultado, por fim o resultado foi dividido por 49. Qual é esse número natural? Vamos responder essa questão. Pessoal, esse número, como eu não sei qual o valor, chamarei ele de x. E vamos entender os processos pelo qual ele passou. Subtraiu-se 10 unidades, então você vai diminuir 10 unidades. Após isso, adicionou-se 24 ao resultado. Depois adicionou 24 ao resultado. Por fim, o resultado foi dividido por 49. Ou seja, tudo isso será dividido por 49. Quando isso aconteceu, deu o valor de uma unidade, certo? Deu o valor de uma unidade. Respondendo, aplicamos aqui a propriedade dos meios pelos extremos. Aqui teremos x menos 10 mais 24. Eu vou logo resolver essa expressão, beleza? Menos 10 mais 24, teremos mais 14. Então será x mais 14 igual a 49 vezes 1, 49. X será igual. Esse 14 passando para o outro lado da igualdade vai passar com sinal de subtração. Então, retirando 14 de 49, terei um total de 35. Logo, esse número é o número 35, letra C. Certo? Detalhe interessante. Você poderia fazer essa questão de outra forma até mais simples, e é isso que vou mostrar para você. Beleza? Como assim, professor? Você vai pelas alternativas. Pelas alternativas. A questão fala que para dar o resultado 1, o número passou por esses processos. Primeiro, segundo, terceiro processo. Então você vai escolher, por exemplo, a letra A. Se passar por esses três processos e der o resultado 1, será este o gabarito. Beleza? Ó, 25. Subtraiu-se 10 unidades desse número. Se for 25, vai ficar 25 menos 10, 15. Adicionou-se 24 unidades ao resultado. Não era 15? 15 mais 24 dará um total de 39. E depois dividiu tudo por quanto? 49. Se eu dividir 39 por 49 vai dar 1? Não dá. Então significa dizer que não pode ser a letra A. Agora pegando a letra C, 35. Vamos lá. Vamos repetir o mesmo processo. Subtrair 10 unidades de 35. Terei quanto? 25. Concorda? O segundo passo é adicionar 24 unidades a esse resultado. Então teremos 25 mais 24. Dará um total de 49. O terceiro passo é, esse resultado foi dividido por 49. Se esse resultado dividido por 49 der 1, é o gabarito que estamos procurando. Dividindo o 49 por 49, terei realmente 1 como resultado da divisão, como menciona a questão. Logo, o gabarito é a letra C. Letra C. Tranquilo? Vamos para a nossa próxima questão. A fração 11 sobre 50 corresponde a um total em forma de porcentagem de... Pessoal, temos aqui uma questão em que envolve transformação de frações em porcentagem. Mas o que vem a ser porcentagens? Porcentagens são frações cujo denominador é sempre 100. Por exemplo, 5% significa que o 5 está sobre 100. 8% significa que o 8 está sobre 100.
Quando queremos transformar as frações em porcentagens, basta simplesmente dividir a fração e o resultado dessa divisão você multiplica por 100. Olha como é simples. Vamos transformar em porcentagem a fração 2/5. Então, efetuando a divisão de 2 por 5, teremos 2 dividido por 5, não posso efetuar essa divisão. Logo, coloco um zero aqui, o zero e uma vírgula no quociente. 20 dividido por 5 dá 4. 4 vezes 5 dá 20. Temos resto zero. Efetuamos o processo de divisão do numerador pelo denominador, encontramos o resultado de 0,4. Para transformar em porcentagem, eu multiplico o resultado por 100. Logo, 0,4 vezes 100 será 40%. Isso significa dizer que 2/5 em forma de porcentagem corresponde a 40%. Vamos para essa fração. Quero transformar a fração 3/8 em porcentagem. Mesmo processo utilizamos. Efetuamos a divisão e o resultado multiplica-se por 100. É possível dividir o número 3 por 8? Não. Coloco um zero e uma vírgula no quociente. 30 dividido por 8 dá 3. 3 vezes 8, 24. Sobra 6. Como não é possível dividir 6 por 8, coloco um zero. 60 dividido por 8 dá 7. 7 vezes 8, 56. Subtraindo, sobra 4. Não é possível dividir 4 por 8, adiciono um zero. 40 dividido por 8, 5. 5 vezes 8, 40. Terminamos o processo de divisão. Para transformar em porcentagem, só falta multiplicar por 100, concorda? E multiplicando 0,375 vezes 100, teremos o total de 37,5%. Logo, a fração 3/8 corresponde a 37,5%. Existe um processo um pouco mais simples para transformar as frações em porcentagens, e este é o suficiente para responder as questões que a Banco OCP cobrou em suas provas. Só tem um detalhe: você só pode utilizar esse processo se o denominador da fração for um número que divida 100, certo? Então, 2/5. O denominador 5 é um número que divide 100. Então, você vai poder utilizar esse processo. E no que consiste esse processo? Você vai escolher o número que multiplicado pelo denominador de 100, e esse mesmo número que você escolheu para multiplicar o denominador, você multiplicará o numerador. Qual o número que eu preciso escolher que multiplicado por 5 dará 100? É o 20, certo? Por quê? Porque 5 vezes 20, aqui é um 20, tá? Tá horrível, mas é um 20. Eu vou até apagar para não fazer vergonha, certo? Vamos lá. 20. 5 vezes 20 dá 100. Esse mesmo número que eu multipliquei o denominador, multiplico também o numerador, certo? 2 vezes 20, 40. Logo, a fração 2/5 corresponde a 40%. Beleza? Vamos para cá. 6 sobre 20. Qual número que eu preciso multiplicar o denominador 20 para dar 100? Lembrando que é preciso verificar se o denominador é um número que divide o 100. E o 20 ele divide o 100. O número que eu preciso escolher para multiplicar o 20 para dar 100 é o 5, certo? Por quê? 20 vezes 5, 100. Logo, 5 também deverá multiplicar o numerador. 6 vezes 5, 30. A fração 6 sobre 20 corresponde a 30%. Vamos para o nosso exercício.
A fração 11 sobre 50 corresponde a um total em forma de porcentagem de... A fração que a questão mencionou é a fração 11 sobre 50. 11 sobre 50. Eu preciso transformar essa fração em porcentagem. A forma mais simples de fazer é verificar se o denominador é um número que divide 100 e percebemos que é um número que divide 100 e multiplicar por um número cujo resultado dará 100. E o número que deve ser multiplicado por 50 é o 2, porque 50 vezes 2 dá 100. Esse mesmo número que eu multipliquei o denominador, multiplico também o numerador. 11 vezes 2, 22. Logo, a fração 11 sobre 50 corresponde a 22%. Temos como gabarito a letra D. Letra D. Beleza? Qual a porcentagem de um todo a qual a fração 7 sobre 20 corresponde? Também é uma questão em que está te pedindo para que você transforme a fração em porcentagem. E quem é a fração? A fração é 7 sobre 20. E como faremos para transformar essa fração em porcentagem? Lembre, observa se o denominador é um número que divide 100 e 20 é um número que divide 100. Com base nisso, qual o número que eu preciso multiplicar para dar 100? O denominador, o 5. 20 vezes 5 dá 100. Esse mesmo 5 que eu usei para multiplicar o denominador, o utilizo para multiplicar o numerador. 7 vezes 5 dá 35. Em representação percentual, temos 35%. Logo, a fração 7 sobre 20 corresponde a 35%. Gabarito, letra D. Letra D. Lucas passou mal e foi hospitalizado às 17 horas. Às 17 horas do dia 19 de janeiro. Recebeu alta e voltou para sua casa no dia 25 de janeiro, às 20 horas. Quantas noites Lucas passou hospitalizado? Pessoal, às 17 horas do dia, às 17, opa, vamos corrigir para não ficar feio. Às 17 horas do dia 19 de janeiro, ele foi hospitalizado. Recebeu alta dia 25 de janeiro, às 10 horas da manhã. A questão quer saber quantas noites Lucas passou. Lucas passou a noite do dia 19 de janeiro, a noite do dia 20, a noite do dia 21, do dia 22, do dia 23 e do dia 24. Dia 25 ele foi liberado às 10 da manhã, logo ele não dormiu no hospital. Então ele passou 1, 2, 3, 4, 5, 6 dias no hospital. Temos como gabarito a letra E. Beleza? Considere a proposição. A seleção brasileira de futebol ganhará ou não a próxima Copa do Mundo em 2014. A proposição é uma implicação, assume valor lógico verdadeiro, assume valor lógico falso, uma equivalência lógica, uma biimplicação. Temos aqui uma questão de classificação de tabela verdade. A tabela verdade é uma forma de você organizar os valores lógicos das proposições, seja essas proposições simples ou compostas. E esses resultados da tabela verdade pode ser classificado em tautologia, quando todos os resultados são verdadeiros, em contradição, quando todos os resultados são falsos, ou contingência, quando não segue um padrão de apenas um valor lógico, ou seja, não é só verdadeiro
ou não é só falso. Beleza? Exemplo de uma tautologia. Aqui temos uma tabela verdade, tautologia, porque todos os valores são verdadeiros. Exemplo de contradição. Todos os valores falsos. Exemplo de contingência. Valores que não seguem o padrão de verdadeiro, de ou só verdadeiro ou só falso. Perceba que há uma mistura entre valores verdadeiros e falsos. Toda proposição, ela só pode assumir dois valores lógicos, ou verdadeiro ou falso, excluindo qualquer possibilidade de outra valoração lógica. Vamos considerar uma determinada proposição P. Essa proposição P só pode assumir dois valores lógicos. E quem são? Verdadeiro ou falso? Nada mais que isso. Quando associamos o conectivo da negação a uma proposição valorada, ou seja, com verdadeiro ou falso, a valoração muda. Se eu associo o conectivo da negação a uma proposição verdadeira, esta vira falsa. Se eu associo o conectivo da negação a uma proposição falsa, esta vira verdadeira. Por exemplo, digamos que eu tenho uma proposição que seja verdade. Associando a negação à verdade, vira falso. Digamos que eu tenho uma proposição falsa. Associando o conectivo da negação, teremos um verdadeiro. Beleza? Antes de irmos para a nossa questão, vamos a um contexto em que é semelhante ao enunciado. Tranquilo? A torcida brasileira de futebol vibra ou a torcida brasileira de futebol não vibra? O que percebemos? Temos uma estrutura ligada pelo ou. O ou é a disjunção inclusiva. E essa estrutura é formada por apenas uma proposição. Em forma afirmativa, a torcida brasileira de futebol vibra, e sua forma negativa, a torcida brasileira de futebol não vibra. Essas estruturas estão ligadas pelo conectivo ou da disjunção inclusiva, certo? Posso chamar a expressão afirmativa de P, a torcida brasileira de futebol vibra, e a expressão negativa de não P, a torcida brasileira de futebol não vibra. Toda esta expressão está sendo ligada pelo conectivo da disjunção inclusiva ou. Em forma simbólica, esta expressão pode ser P ou não P. Concorda? P ou não P. Onde P é a torcida brasileira de futebol vibra ou o conectivo da disjunção inclusiva, não P, a torcida brasileira de futebol não vibra. Aprendemos que uma proposição só pode assumir dois valores lógicos, ou verdadeiro ou falso. Com base nisso, a proposição P pode ser ou verdadeiro ou falso. Essa estrutura aqui é a negação de P. Então, negando P na primeira linha é a negação da verdade. Negando a verdade, terei um falso. Negando P na segunda linha é a negação do falso. Negando o falso, terei uma verdade. A primeira linha e a segunda linha estão sendo ligadas pelo conectivo da disjunção inclusiva. E qual a regra do conectivo da disjunção inclusiva? Falso se FF. Lembra? Será falso quando os dois valores lógicos ligados pelo conectivo da disjunção inclusiva forem falsos. Como não temos dois valores lógicos falsos sendo ligados pela disjunção inclusiva, a primeira linha dará verdadeiro, a segunda linha também dará verdadeiro. Essa estrutura P ou não P é uma tautologia. Por que é uma tautologia? Porque todos os resultados dessa tabela verdade são verdadeiros. Tranquilo? Ou seja, independente de quem seja o valor lógico das proposições da proposição P, assume sempre um valor de verdade. Assume sempre um valor verdadeiro. No nosso enunciado da questão, tem a seguinte estrutura: a seleção brasileira de futebol ganhará
ou não a próxima Copa do Mundo em 2014. Perceba que também é uma única proposição em forma de afirmação e a outra em forma de negação. A seleção brasileira de futebol ganhará a próxima Copa do Mundo, chamarei de P. Sua forma negativa, chamarei de não P. Essas duas formas, afirmativa e negativa, estão sendo ligadas pelo conectivo da disjunção inclusiva ou. Simbolicamente, posso representar o ou por P ou não P. Ou melhor, simbolicamente, posso representar toda essa estrutura por P ou não P. Uma proposição ela só pode assumir dois valores lógicos, ou verdadeiro ou falso. Aqui, queremos a negação de P. Negando verdade, terei o falso. Negando falso, terei a verdade. Perceba que tanto a primeira e a segunda linha devem ser ligadas pela disjunção inclusiva. E qual a regra da disjunção inclusiva? Falso quando os dois são falsos. Não temos dois falsos, nem na primeira linha, nem na segunda. Os resultados serão verdadeiros. Temos um caso de tautologia. Independente de quem seja a proposição P, assume sempre o valor lógico de verdade. Temos como gabarito a letra B de bola. Letra B de bola. Próxima questão. João precisava fazer reparos na sua casa. O primeiro pedreiro disse que em 24 dias terminaria o serviço. Um segundo pedreiro disse que faria o serviço em 21 dias. Como João queria os reparos feitos o mais rápido possível, contratou os dois pedreiros para trabalharem juntos. Em quanto tempo esses pedreiros entregaram o serviço pronto? Temos aqui uma questão de harmônico global. Harmônico global. E o que seria harmônico global? Questões de harmônico global são questões em que duas ou mais pessoas ou objetos fazem um determinado serviço em tempos diferentes. E quando a questão quer saber em quanto tempo essas duas ou mais pessoas ou objetos fazem esse mesmo serviço juntas, eu tenho uma questão de harmônico global. Tranquilo? Por exemplo, uma torneira enche um tanque em 2 horas, outra enche o mesmo tanque em 3 horas. Em quantas horas as duas torneiras juntas encherão o tanque? O que percebemos? Percebemos que existem dois objetos, que é uma torneira que enche um tanque em 2 horas e a outra torneira enche o mesmo tanque em 3 horas. Esses objetos fazem o mesmo serviço em tempos diferentes. E a questão quer saber em quanto tempo as duas torneiras juntas encherão o tanque. Questão de harmônico global. Para responder esse tipo de questão, onde envolvem duas pessoas ou dois objetos, podemos utilizar a estrutura produto sobre soma, onde aqui você fará a multiplicação dos valores e aqui a soma dos valores. O produto é 2 vezes 3. A soma é 2 mais 3. Efetuando a multiplicação no numerador, teremos 6 e a soma 5. Após isso, dividimos. 6 dividido por 5, teremos 1,2. Ou seja, os dois juntos, as duas torneiras juntas, enchem o tanque em 1,2 horas. Certo? Vamos a outro exemplo. Um pedreiro A levanta o muro em 4 dias. Outro pedreiro B levanta o mesmo muro em 5 dias. Em quanto tempo os dois juntos levantarão o muro? Também temos uma questão de harmônico global, porque uma pessoa faz um serviço em um tempo e a outra pessoa faz o mesmo serviço em outro tempo. A questão quer saber em quanto tempo essas duas pessoas farão o mesmo serviço. Temos harmônico global. E como resolvemos? Para duas pessoas ou dois objetos,
Utilizamos a relação produto sobre soma, onde o produto eu multiplico os valores e a soma, somo. 4 vezes 5, 20. 4 mais 5, 9. Efetuando a divisão, temos o total de 2,2 dias, certo, pessoal? Aqui está horas, mas é dias, ou seja, significa dizer que os dois pedreiros trabalhando juntos levantarão o muro em 2,2 dias. Tranquilo? Voltando para a nossa questão, João precisava fazer reparos na sua casa. O primeiro pedreiro disse que em 24 dias terminaria o serviço. E um segundo pedreiro disse que faria o serviço em 21 dias. Como João queria os reparos feitos o mais rápido possível, contratou os dois pedreiros para trabalharem juntos. Em quanto tempo esses pedreiros entregaram o serviço pronto? Temos uma questão de harmônico global, concorda? Porque temos duas pessoas que fazem o mesmo serviço em tempos diferentes e a questão quer saber em quanto tempo essas duas pessoas farão o mesmo serviço juntas, certo? Para esse tipo de enunciado, onde envolvem duas pessoas, utilizo a fórmula produto sobre soma. O produto será 24 vezes 21 e a soma 24 mais 21. Efetuando, temos 504 dividido por 45, que dará um total de 11,2 dias. Ou seja, os dois pedreiros trabalhando juntos farão o serviço de reparo na casa de João em 11,2 dias. Temos como gabarito a letra B de amor. Letra B de amor. Questão 44. Dados os conjuntos A, formado por A, B, C, D, conjunto B, formado por C, D, e C, formado por A, B, E, F, G, H, I. Assinala a alternativa incorreta. Para esse tipo de questão, precisamos entender as relações de pertinência e as relações de inclusão aplicadas a conjuntos. Vamos considerar três conjuntos para que você possa entender essas relações. O conjunto A formado por 1, 2, 3, o conjunto B formado por 3, 4, 5 e o conjunto C formado por 1 e 2. As relações de pertinência é feita pelos símbolos pertence e pelo símbolo não pertence. É uma relação de elemento para conjunto. Lembre disso. Nesse caso, se compara elementos com conjuntos. Por exemplo, comparando o elemento 1 com o conjunto A, eu percebo que ele está no conjunto A. Logo, digo que pertence ao conjunto A. Comparando o elemento 2 com o conjunto A, percebo que o 2 também está dentro. Logo, ele pertence. O elemento 4 com o conjunto A não tem relação, ou seja, o 4 não está dentro de A. Logo, não pertence. 4 não pertence ao conjunto A. Ok? As relações de inclusão, elas podem ser feitas pelos símbolos está contido, não está contido, contém, não contém. Essa é uma relação de conjunto para conjunto. Conjunto para conjunto. Lembre. A expressão está contido significa está dentro. Contém significa possui. As relações de está contido e não está contido é sempre de um conjunto menor para um conjunto maior. E as relações de contém e não contém é sempre de um conjunto maior para o menor. Como assim, professor? Por exemplo, C com A. O que é que eu vou observar?
o conjunto C tem 2 elementos, o conjunto A tem 3 elementos. Com base nisso, C é um conjunto menor. Quando eu comparo conjunto menor para o maior, uso a relação de estar contido e não está contido. E não está contido. O C é formado por 1 e 2. O A é formado por 1, 2, 3. Percebo que todos os elementos de C estão dentro de A. Logo, C está contido em A. Tranquilo? C com B, 2 conjuntos. C é formado por 1 e 2. B é formado por 3, 4 e 5. Percebo que é uma comparação do menor para o maior. Devo utilizar a relação de estar contido ou não está contido. Percebo que 1 e 2 não está dentro do conjunto B. Logo, C não está contido em B. Para que C estivesse contido em B, todos os elementos de C deveriam estar dentro de B. Lembre, todos os elementos devem estar dentro. A com C. Conjunto A é formado por 1, 2, 3 e C por 1, 2. Percebemos que temos um conjunto maior para o menor. Maior para o menor utiliza a relação de contém e não contém. 1 e 2 também faz parte do A. Logo, o A contém C. Da mesma forma, B para C é uma relação do maior para o menor. E percebo que 1 e 2 não tem B. Por isso, B não contém C. Tranquilo? Voltando para a nossa questão, temos dados os conjuntos A formado por A, B, C, D, B formado por C, D e C formado por A, B, E, F, G, H, I. Assinala a alternativa incorreta. B está dentro de A. Para o conjunto B estar dentro do conjunto A, todos os elementos de B têm que estar em A. B é formado pelos elementos CD. CD está dentro de A. Logo, realmente, B está contido em A. Item B. A não está contido em B? A não está contido em B? Esse item também está correto. Perceba que está uma comparação do maior para o menor. Comparação do maior para o menor, eu não posso usar relação de estar contido e não está contido. Tenho que usar contém e não contém. Logo, A não está contido em B, está correto. A não está contido em C. A e C. Para o conjunto A está contido de C, todos os elementos do conjunto A têm que estar dentro do conjunto C. E percebemos que apenas o A e o B está dentro do conjunto C. Logo, não está o quê? Contido. Está totalmente correto. A está contido em C. Pessoal, esse A não se refere ao conjunto, e sim ao elemento A. A relação de elemento para conjunto não pode ser uma relação de inclusão, e sim uma relação de pertinência. Aqui o certo seria dizer que o A, elemento A, pertence ao conjunto C. Essa seria a relação, que o elemento A pertence ao conjunto C. A questão associou o elemento A1 ao símbolo está contido. Temos como incorreto o item B de bola, o item D de, ou melhor, temos como incorreto o item D de dado, o item D de dado. Tranquilo? Até o próximo bloco.